A imagem é escura. Silêncio. Apenas uma respiração contida. A câmera imaginária se aproxima lentamente de um rosto. Olhos fixos. Algo queimando por dentro. Não é raiva explosiva. É algo mais profundo. Mais frio. Vingança não nasce no momento da dor. Ela se forma depois, quando a alma decide que não basta sofrer. É preciso responder. O mundo gosta de fingir que a vingança é apenas um impulso irracional. Um tropeço emocional dos fracos. Pregamos o perdão nas palavras, mas no silêncio do pensamento cultivamos listas. Ninguém esquece uma humilhação. Ela não desaparece. Ela se esconde. E o que se esconde, se prepara. A vingança começa como uma chama pequena, quase invisível, acesa não pela fúria, mas pela sensação de que algo foi tirado. Dignidade, controle, território interno. A vingança nasce quando a mente se recusa a aceitar que a última palavra não pode ser sua. Maquiavel observou isso nos corredores silenciosos do poder. Ele viu senhores que perdoavam com discursos públicos e, em privado, refinavam suas estratégias de retribuição. Ele compreendeu que a vingança não é o oposto da razão. Ela é, muitas vezes, a razão buscando restaurar o equilíbrio perdido. Os filósofos tentavam separar moralidade e poder. Maquiavel, ao contrário, encarou o poder como ele é: visceral, calculista, radical. E nesse estudo cru da natureza humana, ele entendeu algo perturbador. As pessoas não se satisfazem apenas em ver um inimigo derrotado. Elas querem presenciar a queda, e querem que ele saiba quem o derrubou. A psicologia moderna confirma o que Maquiavel já intuía séculos antes. A vingança não é apenas castigo, é comunicação. O cérebro humano, quando ferido, não deseja apenas justiça. Deseja enviar uma mensagem. Eu senti, eu lembro, eu existo. Por trás de cada jura silenciosa de retribuição, existe um pedido de validação. Queremos ser reconhecidos como agentes da nossa própria história, não como vítimas passivas dela. É nesse ponto que a vingança se torna mais do que emoção. Ela se torna narrativa. E todo ser humano é, antes de tudo, um contador de histórias sobre si mesmo. Quando alguém nos humilha, essa história é rasgada. A vingança surge como uma reescrita. Não buscamos apenas machucar. Buscamos reorganizar a narrativa interior. Eu caí, mas levantei. Eu fui ferido, mas respondi. Eu fui diminuído, mas reconquistei meu nome. É por isso que a vingança fascina tanto. Ela oferece um senso de autoria sobre a dor. Mas há duas formas de responder à dor. A explosão rápida, emocional, que tenta devolver instantaneamente o sofrimento recebido. E a calma estratégica, que Maquiavel observou com atenção. Quando um homem reage no mesmo instante, é dominado pela emoção. Sua vingança é ruído. Quando ele silencia, o mundo inteiro começa a se perguntar o que se passa dentro dele. O silêncio é uma arma. Porque o silêncio constrói mistério. E o mistério produz medo. Maquiavel compreendeu que a vingança mais eficiente não é aquela que se grita, mas a que se sussurra com os atos, no tempo certo, no golpe final que não permite resposta. Os psicólogos chamam isso de controle emocional diferido. O cérebro, ao adiar a resposta, aumenta sua capacidade de cálculo. E nesse adiamento, algo fascinante acontece. A vingança começa a se transformar de emoção em projeto. Um projeto que dá sentido ao sofrimento, porque o sofrimento com propósito é combustível. É por isso que tantos, ao serem feridos, encontram energia inesperada. A vingança dá direção, e a direção dá força. Não é mais apenas dor, é missão. O inimigo, porém, raramente percebe isso. Ele acha que venceu quando vê a calma. Ele confunde silêncio com desistência. Ele sorri pensando que já não significa nada. Mas é nesse exato momento que o ciclo se fecha. O vingador nasce verdadeiramente quando decide esperar. Ali, ele deixa de ser vítima e se transforma em arquiteto. Não reage, conspira. E é aqui que Maquiavel se destaca de todos os pensadores que vieram antes. Ele não tentou negar a vingança, ele a estudou como ferramenta. E se existe uma diferença entre humanos comuns e estrategistas, ela está aqui. Os comuns reagem para aliviar a dor. Os estrategistas calculam para garantir o impacto. Um ferimento pode ser vingado com um murro, ou pode ser vingado com a destruição lenta e silenciosa da reputação, da influência, da posição social do inimigo. Um tapa devolvido alivia, mas um destino construído com paciência eterniza. A neurociência descobriu recentemente o que Maquiavel já intuía sem máquinas de ressonância. Imaginar vingança ativa o sistema de recompensa do cérebro.
O simples ato de planejar já libera dopamina. A antecipação do golpe é, muitas vezes, mais intoxicante do que o golpe em si. A vingança começa como veneno no inimigo, mas pode se tornar vício no vingador. E esse é o ponto perigoso. Ela pode libertar ou aprisionar. Tudo depende de como é conduzida. Maquiavel, frio e lúcido, alertaria: quem se vinga com o coração, perde. Quem se vinga com a mente, governa. A vingança nas mãos dos impulsivos transforma-se em autodestruição. Nas mãos dos estrategistas, se torna afirmação de poder. E é aqui que a verdadeira jornada começa. A noite parece mais longa quando se carrega um nome na mente. O nome de quem feriu, de quem expôs, de quem desmontou silenciosamente a estrutura interna do nosso orgulho. Não importa quantos dias se passem, o cérebro retorna lá, como se revisse a cena. Psicólogos chamam isso de ruminação, mas Maquiavel teria outro nome: observação estratégica. Cada repetição mental do momento da ofensa é para muitos um tormento, para outros é um ensaio. O ser humano possui a capacidade de revisitar mentalmente acontecimentos e, a cada repetição, ajustar a resposta imaginária. É quase teatral. Em silêncio, conversas não ditas são pronunciadas, gestos nunca feitos são executados com perfeição. A mente constrói um palco onde o inimigo existe apenas para ser derrotado. E nesse teatro interno, algo se fortalece: a convicção. A convicção é a espinha dorsal da vingança. Não basta sentir raiva, é preciso decidir que a resposta virá, e que ela será maior do que o ferimento recebido. É nesse ponto que o impulso se transforma em propósito. A raiva, quando se fixa num ponto específico, se torna foco, e o foco direciona a existência. Quantas histórias, quantas vidas, quantos impérios foram erguidos sobre a simples frase: um dia eu voltarei. Poucos admitem, mas a vingança é uma das maiores forças de motivação da história humana. Maquiavel compreendeu isso nas movimentações dos príncipes italianos. Muitos perdiam tudo e, humilhados, eram exilados. A maioria caía no esquecimento. Mas alguns se recolhiam, se fingiam de mortos, construíam alianças, ganhavam poder por vias indiretas. E quando retornavam, não buscavam apenas recuperar o trono. Buscavam apagar a humilhação da memória dos outros. Não bastava vencer. Era preciso vencer de forma que ninguém ousasse lembrar que um dia eles foram derrubados. Existe algo de profundamente humano nesse impulso. A vingança, em sua versão mais sofisticada, não quer apenas justiça. Ela quer reescrever a percepção pública do passado. Quer que o inimigo não apenas perca, mas entenda, no último instante, que nunca esteve realmente seguro. Que o golpe que o derruba foi plantado anos antes, no silêncio. A psicologia chama isso de fechamento narrativo. O momento em que a mente sente que a história interna foi concluída de maneira coerente com a identidade que deseja possuir. O vingador não quer apenas que o inimigo caia. Ele quer olhar para si mesmo e dizer: eu terminei o que foi começado. Há algo quase estético na vingança bem executada. Ela segue uma curva, tem um início traumático, um desenvolvimento silencioso e um clímax brutal. É teatro existencial. Mas é preciso compreender algo. A vingança de valor não acontece diante de plateia. Ela acontece no tempo. Um golpe imediato é visível. Um golpe adiado é inevitável. E o inevitável é mais temido do que o violento. Maquiavel observava isso. Quando alguém é atingido por uma resposta imediata, ele sente dor. Quando alguém é atingido anos depois, quando já havia baixado a guarda e construído uma vida baseada na falsa segurança, ele sente desmoronamento. A dor do desmoronamento é mais profunda que a dor do golpe. O mundo sempre temeu menos os vingativos impulsivos do que os calmos, porque o vingativo impulsivo anuncia a guerra com gritos. O calmo apenas observa, constrói, e quando ataca, transforma o ataque em destino inevitável. Não é vingança, é colheita. E isso apavora porque contra o destino não se luta, apenas se aceita. Os inimigos que sobrevivem lembram, e a lembrança é, muitas vezes, a punição mais duradoura. Os psicólogos chamam isso de trauma inverso, quando o agressor passa a reviver mentalmente, não o momento da ofensa, mas o momento da queda. E essa queda não se dá apenas no mundo externo. Ela acontece dentro, no lugar onde a identidade se sustentava. Maquiavel alerta em subtexto: vingue-se de forma que o inimigo nunca mais consiga andar ereto em sua própria mente. Não basta fazer cair, é preciso fazer lembrar. E é aqui que entra o elemento mais perturbador da vingança estratégica. Ela não busca apenas punir, mas educar. Ela ensina com dor uma lição. Ensina que cada ato tem um preço, e que alguns preços só são cobrados quando a vítima decide que é hora. Não antes, não depois,
na hora certa. A vingança é, para Maquiavel, uma arte de timing, e o timing é o que separa o vingador do destronado. Enquanto a maioria se desespera e age, o verdadeiro vingador observa e mede. Ele sabe que há 3 momentos-chave: o momento do impacto, o momento do disfarce e o momento do retorno. O impacto é a ferida inicial. O disfarce é a fase mais importante. É quando o mundo acredita que nada será feito. E o retorno? O retorno é o instante em que o silêncio se revela como preparação. E nesse retorno, a vingança deixa de ser emoção. Ela se torna destino matemático. O inimigo que relaxa é a melhor matéria-prima para o vingador que espera. Quando alguém acredita que a ferida cicatrizou, quando volta a rir, a confiança volta a preencher os vazios que antes habitavam o orgulho ferido. E esse riso, essa despreocupação, é a isca perfeita. Maquiavel sabia que as pessoas baixam a guarda não por fraqueza absoluta, mas por necessidade de seguir vivendo. Por isso, o estrategista que planeja sua retribuição ataca o ponto em que a vida se tornou rotina e a vigilância foi trocada por hábito. Não há nada mais devastador do que arrancar a normalidade do outro quando ele nem suspeita que ela está ameaçada. A queda então não é um único ato, é um colapso de paisagem interior. O chão some sob os pés do alvo, e com ele, as pequenas confirmações de identidade. Enquanto a mente humana tenta reconstruir-se, o vingador observa com a paciência de um jardineiro que espera a estação certa. E há aqui um paradoxo cruel. A preparação para a vingança exige disciplina moral e emocional muito maiores do que a explosão irracional. É preciso manter relações, cultivar aparências, investir nos próprios recursos. Em muitos casos, o vingador silencioso permanece publicamente neutro, até benevolente, torna-se quase invisível. Essa invisibilidade não é fraqueza, é estratégia. Ela confunde o agressor e faz com que ele desperdice sua energia em celebrações precipitadas. A sensação de triunfo momentâneo é o último presente que o agressor oferece ao vingador, uma oferta que, raras vezes, é recusada por quem construiu paciência como arma. A neurociência contribui com um entendimento sombrio. A antecipação prolongada do retorno ativa redes de memória e recompensa, que tornam o planejador mais firme, mais obstinado. Cada detalhe imaginado, cada cenário ensaiado, fortalece conexões sinápticas que preparam a execução. Por outro lado, o planejador pode cair numa gaiola dourada. Aquilo que alimenta sua vontade de justiça também pode ser o que o mantém preso à ferida. Vingança e identidade se entrelaçam. O eu passa a se definir pelo projeto de retribuição. E aí mora o perigo, porque quando a vida inteira passa a orbitar em torno de uma única missão, outras possibilidades desaparecem. Relações se fragilizam, oportunidades se perdem, e o vingador pode descobrir, tarde demais, que obteve a queda que queria, mas que ficou sem nada para preencher o vazio que a busca incessante havia criado. Maquiavel, se vivo, advertiria que estratégia sem propósito é apenas astúcia vazia. A vingança que destrói também destrói quem a pratica, se esta não estiver alinhada com um horizonte maior. A arte está em escolher o preço que se aceita pagar. Alguns se vingam para reconquistar um cargo, uma esposa, um título. Outros se vingam para limpar um nome, para garantir que a história não os marque como fracos. E há aqueles que se vingam simplesmente porque, ao longo da preparação, a vingança tornou-se prazerosa. O planejamento substituiu o amor. O ressentimento tomou o lugar da curiosidade. Estes últimos nunca alcançam a paz. Existe, portanto, uma linha tênue entre vingança que emancipa e vingança que aprisiona. A primeira permite ao indivíduo retomar a agência, reconstituir a autoestima e seguir adiante. A segunda transforma o indivíduo num guardião de rancores, cuja existência se alimenta de traição passada. Psicólogos clínicos notam que muitos clientes que se vangloriaram de fechar ciclos, após atos de retribuição continuam, anos depois, presos à memória da ofensa. A vingança não contratou o agente da liberdade, mas manteve-o acorrentado ao ressentimento. A lição é dura. Derrotar o inimigo externamente não garante vitória interna. Libertar-se da ferida exige algo que vingança alguma pode prometer completamente: ressignificar a dor, reconstruir a narrativa e, eventualmente, perdoar não por nobreza, mas por pragmatismo. E, no entanto, por que ainda assim tantos escolhem a via da retribuição? Porque a vingança fala a linguagem mais antiga do animal social: hierarquia. Ser humilhado é perder posição no grupo, retribuir é recuperar posição. Somos codificados para reconhecer sinais de força e fraqueza, e a vingança é uma tentativa biológica de restaurar o equilíbrio. Em pequenas sociedades, onde reputações eram tudo, deixar uma ofensa impune custava muito mais do que qualquer ato de retribuição.
Hoje, com instituições e leis, a lógica mudou parcialmente, mas a química do cérebro permanece. Maquiavel compreendia essa química social e escreveu como se dirigisse a máquinas emocionais. Apontou que o governante que não responde a afrontas perde legitimidade. Isso nos leva a uma dimensão coletiva da vingança. Quando o ato de retribuição é convertido em justiça pública, ele ganha aceitação e poder. Quando o príncipe vinga-se sob o manto da lei, ele não é apenas um homem ferido, é o representante da ordem. O mesmo vale na vida comum. Reivindicar reparação num tribunal, expor um crime, denunciar uma traição em público, tudo isso é vingança transformada em sistema. É aceita e costuma ser mais sustentável do que a vingança privada, pois fornece estruturas que evitam que o vingador se perca no processo. Maquiavel entenderia a utilidade política disso. Transformar uma reação pessoal em medida institucional é a forma mais brilhante de neutralizar o risco de se tornar tirânico aos olhos da sociedade. Ainda assim, existem momentos em que a vingança privada é inevitável, porque as instituições falham, porque a dor é íntima e porque o sujeito deseja mais do que reparação, deseja a humilhação moral do agressor. A busca por essa humilhação, entretanto, é arriscada. No palco público, o espectador é o juiz. Na vingança privada, o vingador é ao mesmo tempo juiz, executor e narrador. Essa tripla função é perigosa porque carece de freios externos, e sem freios a justiça pessoal pode transformar-se em obsessão. O que distinguia os mestres que Maquiavel admirava dos meros vingadores era justamente a capacidade de subordinar a retribuição a um verniz de objetividade. Eles construíam narrativas de causa e efeito que justificavam suas ações perante os observadores. Estou apenas restaurando a ordem, diziam. E ao colocar a vingança dentro de um discurso legítimo, desviavam o foco do rancor para a necessidade. Essa é a diferença entre destruir por prazer e destruir por necessidade aparente. E não é coincidência que aqueles que conseguem essa transformação raramente parecem vingativos aos olhos do público. Sua ação é percebida como necessária e inevitável, e por isso aceita. No entanto, o preço moral existe. O estrategista que aprende a usar a vingança como ferramenta desenvolve uma tolerância ao cálculo frio das consequências humanas. Ele aprende a medir perdas humanas como variáveis num problema complexo. E com essa habilidade, surge uma erosão da empatia, um endurecimento que facilita decisões cruéis. Maquiavel nos força a encarar isso sem maquiar a realidade. Poder e compaixão vivem em territórios distintos e às vezes caminham em direções opostas. A pergunta que se impõe é antiga. Até que ponto é justificável perder parte de si mesmo para garantir que o agressor pague? Alguns respondem optando por limites claros. Retribuir apenas o estritamente necessário para restaurar um equilíbrio percebido, evitar transformar vingança em espetáculo, empregar mecanismos sociais e legais sempre que possível. Outros, mais implacáveis, não colocam limites. Para eles, a vingança é um princípio orientador. E quando a vingança se torna princípio, ela exige sacrifícios. Relações morais se deterioram, aliados se perdem, e a autoridade conquistada pelo medo tem vida curta, porque o medo é uma cola frágil que precisa de manutenção constante. Há também um caminho intermediário, talvez o mais humano, usar a energia vinda da ferida para reconstruir-se, para criar algo mais amplo que não dependa da queda do outro, transformar o desejo de retribuição em produtividade, em obra, em demonstração de capacidade. O que muitos chamam de vingança por sucesso. Prosperar a ponto de tornar a vida do agressor irrelevante é, em essência, uma forma de canalizar a dor em construção. Maquiavel entenderia a beleza tática disso. Não há retaliação melhor do que se tornar indisputavelmente necessário, insubstituível, a própria prova de que a humilhação foi transitória. Enquanto isso, o ciclo continua nas pequenas e grandes audiências da vida, relações pessoais, cortes, mercados, parlamentos. A vingança circula como ideia, como possibilidade, como ameaça velada. Ela molda comportamentos porque a simples crença de que alguém pode se vingar altera decisões. O medo da retribuição é um mecanismo de controle social que, se bem administrado, mantém certos limites, mas, se mal utilizado, gera opressão. Maquiavel nos obriga a contemplar uma conclusão desconfortável. A vingança é ferramenta humana tão legítima quanto qualquer outra, mas seu uso exige sabedoria. Usá-la sem cálculo é tolice. Usá-la sem limites é barbárie. O que resta, então, é a responsabilidade, não apenas de quem se sente ofendido, mas da sociedade que cria as condições para que as feridas sejam reparadas sem que a vingança privada substitua a justiça coletivamente construída. E, por fim, no silêncio que segue a queda, uma última pergunta persistente.
O que se ganha verdadeiramente ao ver o inimigo no chão? Poder? Paz? Ou apenas a confirmação de que não somos a mesma pessoa de antes? Algumas respostas vêm na forma de vitória externa. Outras só aparecem quando o tempo traz reflexão. Maquiavel, frio até o fim, talvez sugerisse que a resposta depende do objetivo. Se a meta é preservar ou ampliar poder, a vingança pode ser ferramenta. Se a meta é paz interior, talvez seja preciso procurar caminhos que não envolvam derrubar ninguém. A escolha, afinal, pertence a cada um e é nela que reside a verdadeira moral da história.